Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, por favor. Meus caríssimos irmãos e minhas irmãs, celebramos então a festa da Santíssima Trindade. Todos nós cremos na Santíssima Trindade, tanto é que em todas as orações dentro da missa nós proclamamos a Santíssima Trindade, ou seja, ela está desde o início até o fim, presente no meio de nós. Nós iniciamos nossas celebrações sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome de quem? Da Santíssima Trindade. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo esteja sempre convosco. Quer dizer, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo. Também a Santíssima Trindade está presente. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Também a Santíssima Trindade está presente. Glória a Deus na terra, no céu, paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, o Espírito Santo. Também na oração do louvor está presente a Santíssima Trindade. Na oração de coleta, também encerramos a oração com a Santíssima Trindade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Depois, nós caminhamos com as leituras do Antigo Testamento, do Novo, o Salmo e o Evangelho, que também nos falam da Santíssima Trindade. Ide por todo o mundo, fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a oração eucarística, prefácio da missa, também é invocada sob a ação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terminadas as orações, a comunhão, da mesma forma, nós rezamos e terminamos a oração pós-comunhão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao nos despedirmos, recebemos a bênção, o envio em missão, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela é pautada na Santíssima Trindade. Um Deus único, mas em 3 pessoas, unidas de tal forma que um não vive sem o outro e não acontece sem o outro. Mas os 3 são diferentes um do outro. Os judeus creem num Deus único, uno. Os muçulmanos da mesma forma. E os cristãos também, num Deus uno. Mas um Deus uno que se apresenta em 3 pessoas. Um único Deus que se apresenta em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa realidade é a realidade daquilo que Deus é. Deus é amor, vai dizer São João. Também o mesmo João vai dizer, no amor não existe o temor, mas o amor consiste na graça. Portanto, se Deus é amor, logo o Pai é aquele que ama, né? Chamado também o amante. O Filho é aquele que é amado. E o Espírito Santo é o amor derramado. Vejam que interessante é tudo isto, não é? O Pai é o amante, é o que ama tudo, é o que criou tudo, é o que realizou tudo. E toda a sua criação é por amor. Tudo que existe é por amor. O Filho é o amado. Aí o Filho vem ao mundo para nos amar. O Filho vem ao mundo para nos amar de forma extraordinária, extrema, de um amor que humanamente não existe, mas só divinamente Ele é capaz de existir. Então esse Filho é capaz disso, é o amado, que torna você também amado, que me torna amado. Porque se Cristo foi amado pelo Pai, e se Ele amou o mundo de tal forma, Ele amou você, amou a mim. E se nós nos tornamos filhos a partir de Jesus, logo então nós somos amados. Assim como Cristo é amado, assim como a segunda pessoa da Trindade é amado. E o Espírito Santo é o amor, o pleno amor. Este amor do qual o Pai e o Filho são o amante e o amado. Aquele que ama e aquele que recebe o amor. Sempre, meus irmãos, o amor replica, né? Vamos dizer assim, ele replica doar e receber. Receber e doar. São 2 situações muito importantes. Importantes naquilo que é a família da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e importante também na sua família, que é você, sua esposa, você e seu esposo, e os seus filhos. Então, nesta família, aprender a dar e receber e dar. Não podemos só dar e não podemos também só receber, mas é necessário que haja uma reciprocidade entre os dois, entre o dar e o receber e o dar. Se assim for e se assim acontecer, então quer dizer que todas as pessoas desta família, nesta realidade da Trindade, todos são amados, todos recebem o amor, todos são capazes de viver a experiência do amor. Tenha plena certeza na sua vida, Deus jamais colocaria você no mundo, o criaria para fazer você sofrer.
Deus jamais criaria você e colocaria no mundo só para você morrer. Deus jamais colocaria você no mundo para lhe fazer mal. Mas Deus só nos coloca no mundo, nos faz nascer, viver para o amor. Porque Ele é amor e porque a sua natureza é amar. A criação, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa, extraordinária. É bom, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus fez é bom. O paraíso é bom. O Éden é bom. Adão e Eva são bons. Tudo que Deus criou é bom. Mas quem fez tornar-se mal e existir o mal fomos nós mesmos, o próprio homem. O próprio homem na sua desobediência, na sua soberba, na sua maldade, no seu orgulho, é que tornou as coisas más. Por isso nós sofremos. Por isso nem tudo é bom daquilo que nós vivemos. Por isso também nós vivemos umas situações difíceis na vida. Mas não porque Deus deixou de nos amar ou não nos ama, ou Deus não ama mais o mundo. Não, Deus amou de tal forma o mundo que foi capaz de tudo e é capaz de tudo. Deu seu Filho unigênito para que nele todo aquele que morrer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, meus caros, é esse amor de Deus derramado sobre nós que se chama Santíssima Trindade. Tenha essa certeza, tenha essa fé, creia. Deus nos ama, Deus o ama. Na pior circunstância da vida, nós vamos encontrar o amor de Deus também presente. Às vezes, nos falta um pouquinho de luz para a gente enxergar onde está o amor. Porque às vezes é tão escuro, mas nos falta um pouquinho de luz. E aí nós poderíamos também traduzir essa luz em fé. Nos falta um pouquinho de fé para poder enxergar, em meio a tanta penumbra, tanta escuridão, aonde está o amor de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Que esse Deus amoroso te persiga, esteja presente na sua vida e te faça cada vez mais conhecê-lo e amá-lo. Vamos ficar de pé? Juntos vamos professar então a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.